Existe um motivo que faz alguns estudantes conseguirem aprender mais estudando menos, e não, eles não nasceram mais inteligentes. Eles apenas aprenderam a estudar da forma certa. Enquanto muita gente passa horas e horas na frente dos livros, esses estudantes conseguem aprender muito mais rápido, lembrar do conteúdo por muito mais tempo e ainda ficarem menos cansados. Você prefere estudar 8 horas e esquecer tudo em poucos dias depois, ou estudar por menos tempo e realmente aprender? E se a sua resposta for a segunda opção, fica até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar 5 dicas que podem mudar completamente a forma como você estuda. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira dica é: tenha um objetivo. Antes de abrir qualquer livro, qualquer material para estudar, saiba exatamente o que você quer aprender. Muita gente senta para estudar pensando apenas: hoje eu vou estudar um exemplo, matemática. Só que matemática é um assunto muito grande e amplo. É muito melhor pensar em algo como: hoje eu vou estudar o que são juros simples. Quando você faz isso, o seu cérebro entende exatamente onde precisa chegar. É como entrar no supermercado com uma lista de compras. Você sabe exatamente o que pegar. Agora imagine entrar sem lista nenhuma. Você anda pelo mercado inteiro, pega um monte de coisa e ainda corre o risco de esquecer justamente aquilo que precisava e aquilo que era mais importante. Estudar sem um objetivo funciona da mesma maneira. Quanto mais claro for o seu objetivo, menos tempo você perde e mais fácil fica aprender. Mas nada disso vai adiantar se você não saber a diferença entre estudar para aprender e estudar para decorar. E a segunda é justamente isso: estude para aprender e não para decorar. Esse talvez seja um dos maiores erros da escola, te ensinar para decorar um conteúdo e não para aprender de verdade. Quantas vezes você estudou uma semana inteira para fazer uma prova, chegou o dia da prova, você foi bem e um mês depois parece que nunca tinha visto aquele conteúdo na sua vida? Se você realmente quer se tornar um estudante top 1, sempre pergunte para si mesmo: eu realmente entendi isso ou eu só decorei? Uma técnica que me ajudou muito nisso é a autoexplicação. Caso você não saiba, é o ato de você explicar para si mesmo. Então, depois de você estudar um certo assunto, tente explicá-lo com as suas próprias palavras, sem abrir material nenhum, só com o que tem na sua mente, como você estivesse ensinando para alguém que nunca viu aquele conteúdo na vida. Então, se você consegue explicar da forma simples, é porque realmente entendeu. Mas se trava no meio da explicação, você provavelmente ainda precisa estudar mais um pouco. Essa deveria ser o seu verdadeiro objetivo: aprender e não apenas decorar. Mas como nem tudo são flores, não adianta nada você ter um objetivo e aprender aquele conteúdo se nunca mais ver aquilo novamente. E a terceira dica é: revise o conteúdo. Então não adianta nada você estudar hoje e nunca mais olhar aquele conteúdo. O nosso cérebro naturalmente esquece as informações com o passar do tempo. O problema não é você esquecer, o problema é achar que lembrar para a prova significa que você realmente aprendeu. Por isso, revisar é uma das coisas mais importantes para quem quer aprender de verdade. E o melhor de tudo é que você não precisa passar horas e horas revisando. Às vezes apenas alguns minutos já vai fazer uma enorme diferença. Essas pequenas revisões vai fortalecer aquilo que você aprendeu e evitar que você tenha que estudar tudo de novo lá na frente. É muito melhor você gastar 5 minutinhos todos os dias do que perder horas reaprendendo, reestudando aquele conteúdo que você estudou antes da prova. E se você quiser aprender exatamente como revisar da maneira certa, tem esse vídeo no cardzinho que eu vou deixar para você assistir. Agora vem um erro que faz a maioria das pessoas perder horas e horas de estudo. E a quarta dica é: elimine as distrações. Hoje em dia ficou muito mais difícil estudar, não porque o conteúdo aumentou, não porque ficou mais difícil, mas porque existem distrações o tempo todo. É uma notificação, é uma mensagem, é um vídeo curto, você pega o celular pensando que vai olhar só por
por 2 minutinhos e quando percebe já se foram 20, 30, 1 hora. E o pior de tudo é que voltar a se concentrar demora muito mais do que essas pequenas distrações parecem. Eu mesmo já fui um estudante que me distraía a todo momento e isso me prejudicou muito para fazer as provas ou para voltar a estudar o que realmente precisava fazer. Por isso, enquanto você estiver estudando, deixe o celular mais longe de você. Não deixe, se você estuda pelo computador, não deixe outras abas abertas. Quanto menos distrações existirem, maior será a sua concentração. E quanto maior for a sua concentração, mais rápido você vai aprender. Mas aí vem o pulo do gato. Nenhuma dessas dicas vai te ajudar se você deixar para estudar tudo em um só dia. E é a quinta dica: tenha constância. Essa, sem sombra de dúvidas, é a dica mais importante desse vídeo. Então não adianta nada você estudar 10 horas em um único dia e depois passar uma semana inteira sem abrir aquele livro, sem estudar aquele conteúdo. É muito melhor você estudar um pouquinho todos os dias. A constância faz com que o seu cérebro transforme o aprendizado em algo natural. E uma coisa que ninguém percebe é que os estudantes que mais evoluem normalmente não são os mais inteligentes, são aqueles que conseguem manter uma rotina, mesmo nos dias em que não estão com vontade alguma de estudar, porque a motivação vai fazer você começar, mas é a disciplina que faz você continuar. E são justamente essas pequenas atitudes repetidas todos os dias que com o tempo vai fazer uma grande diferença. E se você quer saber como ter uma rotina de estudo e como saber colocar ela, montar ela para o seu dia a dia, isso é uma das coisas que eu falo lá no meu e-book, lá no capítulo 4. Ele vai te ajudar muito a acelerar a sua evolução nos estudos. Inclusive o link dele vai estar aqui na descrição deste vídeo. Essas 5 dicas podem mudar completamente a forma como você estuda. Elas podem parecer que são bem simples, mas a verdade é que muita gente sabe dessas dicas, mas simplesmente não coloca nenhuma delas em prática. E se você quer ficar absurdamente inteligente, assista esse vídeo que eu tenho toda a certeza que vai te ajudar também. Deixa o like, se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos e-books que estão aí embaixo no link da descrição. Eles podem acelerar muito a sua evolução nos estudos. Fiquem com Deus, Jesus te ama, um grandíssimo abraço e até o próximo vídeo.